Você se sente sozinha? A solidão é um sentimento que de vez em quando bate aí na porta do teu coração ou não? Eu confesso que por muito tempo eu me senti só. Nos últimos meses, na verdade, eu tive uma caminhada aí de solidão até que Jesus se apresentou para mim e começou a me ensinar um pouco sobre solitude, solidão e solitude. E é sobre isso que eu quero conversar um pouquinho com você hoje. Quando a gente para pensar um pouco nas histórias da Bíblia, a gente vai ver que alguns profetas, alguns personagens bíblicos, eles viveram uma caminhada ali de solidão. Se a gente parar para pensar no profeta Elias, eu queria que você abrisse aí sua Bíblia. Se tu tiver com tua Bíblia, abre aí em 1 Reis. O 19, vai contar um pouco sobre essa história. Tinha tido ali a vitória sobre os profetas de Baal. E aí Elias, ele começa a ser perseguido por Jezabel. Isso faz com que Elias fique muito desolado, Fique muito triste, muito angustiado, muito preocupado, temeroso. Ele estava temendo a sua própria vida. E eu imagino que Elias passa um tempo ali num conflito interno muito grande, sozinho. Ele começa a pedir para morrer. Algumas pessoas dizem que Elias tinha aqui nesse texto todas as características de uma depressão. A gente não pode dizer com certeza, porque não está escrito no texto bíblico, mas o que a gente pode ver é que Elias viveu um tempo só. Ele precisou daquele tempo sozinho com Deus para ser tratado, um tempo de solidão, de dor, de sofrimento. Por outro lado, se a gente for parar para pensar na história de Jesus, todos os evangelhos, a gente vai ver histórias onde Jesus estava ali no meio da multidão, porque ele andava cercado por uma multidão sempre, e em alguns momentos ele se afastava para orar, ele ficava sozinho, ele queria ficar a sós com Deus, ele se afastava, ele se isolava um pouco. Mas o que Jesus estava vivendo ali não era uma solidão, era uma solitude. Ai, Ju, então qual é a diferença? Solidão é quando dói por você ficar só, é quando aquilo te causa sofrimento, é quando aquilo ali te angustia, aquilo ali te leva para um lugar de desespero, é algo ruim. Mas solitude é quando a gente aprende a desfrutar, não somente da nossa própria companhia, mas também da companhia do Senhor. E Deus tem me ensinado a cada dia a desfrutar primeiro da minha companhia, porque a palavra de Deus diz para amar a Deus, amar ao seu próximo como a ti mesmo. E eu percebi que eu não me amava suficientemente, eu não desfrutava da minha presença suficientemente, eu não tinha tempo só para mim. Isso é algo que eu quero te incentivar. Busque coisas que te deem prazer e alegria. O Senhor tem tanto para nos dar, uma vida tão extraordinária, amada. Ele tem para nos dar, sabe? Às vezes eu tenho a impressão que Jesus fica assim, amada, se tu soubesse a vida que eu tenho para te dar, tu não estava vivendo assim. Busque coisas que te dão prazer e alegria e lembre-se que você nunca tá só. Assim como Elias precisou ser tratado pelo Senhor, ele precisou ser sacudido pelo Senhor, Deus hoje está te sacudindo e te dizendo assim, você não está sozinha. Em alguns momentos da vida nós vamos precisar caminhar no caminho da solitude, mas isso não precisa te causar sofrimento. E isso na minha vida estava causando muito sofrimento. O divórcio me levou para esse lugar de solidão, uma solidão que angustia, que amargura, que traz muito sentimento ruim. Mas todas as vezes que nós voltamos para a fonte que é Cristo, porque Ele é a fonte, Ele é a fonte de todas as coisas. Todas as vezes que nós voltamos para a fonte de todas as coisas, a gente sabe que ainda que nós estejamos sozinhos, o Senhor está conosco. Coloque Ele na sua rotina. Hoje eu aprendi, eu tô ali lavando os pratos, falando com Ele, tô no carro, dirigindo, Ele tá ali do meu lado. Eu digo, vem Espírito Santo, vamos comigo. Se eu vou passear no shopping, você já jantou com Jesus? Já tomou um café com Jesus? Já bateu um papo no almoço? Se nunca fez, eu quero te incentivar. Eu tenho feito isso nos últimos meses, e sempre que eu tô ali só, eu sento, coloco 2 lugares. Pode parecer loucura para muitos, mas para mim mudou todo o sentido da minha história. A ideia de que eu estou sempre acompanhada, porque a palavra de Deus diz, eis que estou convosco até a consumação dos séculos, o Senhor está conosco. E se nós temos essa promessa, a gente não tem que ficar nesse lugar de amargura, de depressão. Vocês entendem que são 2 personagens, se a gente for falar assim, Elias e Jesus, mas que encararam o tempo sozinhos de formas totalmente diferentes. Saia desse lugar, minha irmã, de sofrimento, de dor, Muitas vezes a gente arma tendas na dor. Muitas vezes a gente arma tendas no sofrimento, quando o deserto devia ser só um lugar de passagem, só uma escola, só um lugar de aprendizado, não é o lugar da tua morada. E o Senhor não quer que você dê ouvidos a essas vozes, sabe? Porque se a gente for parar pra pensar, Satanás vai estar lá ali apontando, tá vendo? Deus te deixou só, tá vendo? Deus te abandonou. Tu estás vivendo isso tudinho sozinha, porque Deus te abandonou, porque Ele quer ferir a nossa identidade de filho, mas ao mesmo tempo tem o Senhor ali apontando, dizendo assim, tudo que você está vivendo tem a minha permissão, tudo que você está vivendo tem o meu livramento, você não está só. Eu estou aqui, de olho em tudo, escutando cada uma das tuas orações, recolhendo cada uma das tuas lágrimas, e você nunca estará sozinha quando você me der teu coração por completo. É só isso que Ele quer. Não dê voz a Satanás, não, porque o que ele mais quer é que você se perceba sozinha no mundo. Quando a gente para pra pensar lá na vida de Moisés naquele cestinho, ele poderia ver a vida de 2 formas. Ele poderia ver pelos olhos de Satanás, de que eu fui abandonado, desistiram de mim, me abandonaram ali, eu tô só
sozinho, Deus não se importa, meus pais não se importam, ou ele poderia ver por uma ótica de Deus. Eu fui livrado, fui liberto, o Senhor cuidou de mim naquele cesto, a minha mãe me colocou ali com todo amor. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, que você possa ver as coisas com um pouco mais de otimismo, lembrando que há um Jesus contigo em todo o tempo, em toda e qualquer circunstância. Você não está sozinha. Pode até estar num período de solitude, o que não é ruim não, viu, minha irmã? Não é ruim não viver a solitude e desfrutar do prazer da própria companhia. Você encontre prazer na tua companhia e na companhia do Jesus que está cuidando de você. Amém?